Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Plantão OAB, essa série de vídeos, né, que visam ajudar, auxiliar vocês no caminho rumo à aprovação do exame de ordem dentro aí da disciplina de Direito Penal, né, mas se querem que a gente comece a abordar outras disciplinas, outras matérias, curta bastante, compartilha bastante esses vídeos, essa série de vídeos, para que a gente possa continuar, né? Então vamos lá, hoje a gente vai tratar sobre a peça de juntada versus peças de interposição, que eu comentei na aula passada com vocês, que a gente falou sobre os prazos penais, né? Eu falei que é um tema muito importante que os alunos confundem e que uma vez, eu não sei se foi, acho que foi o 19º exame da OAB que foi cobrado contra razões de apelação. Muitos alunos confundiram peça de juntada com peça de interposição e acabou, né, perdendo. Não sei se perdeu o ponto ou se realmente zeraram a prova, eu realmente não me recordo, mas não pode, algo que não pode acontecer tanto na vida profissional quanto no exame de ordem aí, principalmente no exame de ordem, né? Em relação à peça de juntada versus interposição. Então vamos entender o que é uma peça de juntada, o que é uma peça de interposição. Vamos lá. Coloquei para vocês na tela o esquema. Eu gosto muito de trabalhar com esquemas, né? Acho que já deu para perceber. Que traz aí a diferença entre peça de juntada e peça de interposição. Basicamente, pessoal, quando a gente entra com uma peça de juntada, a gente quer dizer, juiz, eu quero que este documento, que esta petição, faça parte do processo, que seja juntado aos autos deste processo. É isso que significa peça de juntada, por isso que chama peça de juntada. Você quer juntar um documento, uma petição, um pedido, nos autos daquele processo. Quer que isso seja apreciado pelo juízo, por isso você entra com uma peça de juntada. Já a peça de interposição, você está basicamente falando, juiz, eu quero recorrer. Então, a peça de interposição é você dizendo, claro que não com essas palavras, né? Mas é basicamente você dizendo, juiz, eu quero recorrer. Por isso que sempre que a gente vai diante de um recurso, a gente tem peça de interposição. Apelação, recurso em sentido estrito, agravo em execução, a gente tem peças de interposição. Porque primeiro você vai dizer, juiz, eu quero recorrer, depois você vem com as razões daquele recurso, né? Do porquê que você está recorrendo. Mas primeiro você tem que dizer, juiz, eu quero recorrer. Por isso que nos recursos a gente tem a peça de interposição. E aí, olha só, a peça de juntada, ela vai ser utilizada, então, quando eu quiser que um documento, que um pedido, uma petição, faça parte dos autos do processo, que ele possa ser analisado pelo juízo, né, pelo juiz. Então, sempre que eu quiser juntar alguma coisa em um processo, eu entro com uma peça de juntada. Ah, vou juntar uma procuração, vou juntar um documento, um comprovante de alguma coisa, não importa. Você vai entrar com a peça de juntada. Mesma coisa, né? Quando você vai entrar com as contrarrazões, que foi o que aconteceu no 19º exame da OAB, em que foi cobrado contrarrazões. Eu comentei com vocês na aula passada, né? Mas o que são contrarrazões de apelação? Contrarrazão de apelação é uma resposta ao recurso da outra parte. Então, por exemplo, o Ministério Público, né, a acusação entrou com uma apelação contra uma sentença absolutória do seu cliente. O que você vai fazer? Você vai entrar com contrarrazões da apelação para debater, para rebater, na verdade, aquela apelação, aquele recurso que o Ministério Público entrou, né? E aí, para isso, a gente tem a peça de contrarrazões. A peça de contrarrazões, pessoal, não é recurso. Não é recurso, mas você quer o quê? Que as suas contrarrazões sejam apreciadas pelo juiz, não quer? Claro que quer. Você quer que essas contrarrazões façam parte do processo, dos autos do processo, não quer? Claro que quer. Então, para isso, você tem que entrar também com a peça de juntada. E foi aí que muitos alunos lá no 19º exame da OAB pecaram. Porque muitos alunos, ao invés de fazer a peça de juntada, fizeram peça de interposição. Só que não se trata de um recurso. Então, a peça correta é juntada, porque eu quero juntar aquele pedido, aquelas contrarrazões ali, aquela petição, nos autos do processo. Já a peça de interposição, pessoal, ela vai ser utilizada quando estiver diante de um recurso. Só que olha só, uma observação que eu falei com vocês lá na última aula que a gente tratou dos prazos finais, eu falei para vocês que se o enunciado ou na vida prática você se deparar com uma situação em que a parte já interpôs, porque tem duas coisas diferentes, né? A lei, ela coloca para a gente dois prazos diferentes, um prazo para interposição do recurso, como um prazo para as razões, isso em qualquer recurso, né? Apelação, você tem lá
5 dias para interposição e 8 dias para razões, o recurso em sentido estrito, agravo em execução, você tem lá 5 dias para interposição e 2 dias para razões. Então, são prazos diferentes, porque eu posso entrar com interposição e razões em momentos distintos. Eu posso primeiro interpor o recurso, por exemplo, eu posso interpor a apelação e depois, né, de 5 dias, entrar com as razões, né, no prazo de 8 dias, entrar com as razões daquele recurso, tá? Então, se o enunciado ou na vida prática você se deparar com uma situação em que a parte já interpôs o recurso e você foi intimado para arrazoar, para entrar com as razões, aí, como já houve a peça de interposição, você não vai fazer novamente outra peça de interposição. Você vai fazer o quê? Peça disjuntada mais peça de razões, tá? Então fiquem atentos a isso também, tá? Por quê? Professora, mas você falou que a peça de interposição é sempre que eu estiver diante de um recurso? Sim, porque o que a gente viu no início dessa aula é o quê? Que a peça de interposição é basicamente eu falando, juiz, eu quero recorrer, né? A peça de interposição serve para que eu fale para o juiz que eu quero recorrer. Mas em uma situação que eu já entrei com a peça de interposição ou que outra pessoa já entrou com a peça de interposição antes, eu vou entrar só com as razões, não tem motivo para eu fazer interposição de novo, porque eu já falei para o juiz que eu quero recorrer, agora eu vou entrar com as razões. Só que como eu quero que as minhas razões sejam apreciadas pelo juízo, eu vou entrar com a peça disjuntada, pedindo para que ela seja juntada aos autos do processo, e aí eu entro com as razões juntos, tá? Então, dê atenção a isso. A peça de interposição eu só vou utilizar quando eu estiver diante de um recurso, né, que tem peça dúplice ali, dupla, para eu falar para o juiz que eu tenho vontade de recorrer, que eu quero recorrer, tá? Então fiquem atentos a isso. E aí, olha só. Isso aqui eu já adiantei para vocês, mas eu esquematizei, né? Que eu gosto de esquematizar tudo. Então, atenção. Contra razões de apelação não tem peça de interposição, porque não é um recurso. Então, mas você quer que ela seja apreciada, você quer que ela faça parte do processo, então você tem que fazer peça disjuntada, tá? Então, contra razões de apelação, a gente faz peça disjuntada e não de interposição, porque não se trata de um recurso. Então, você não quer falar, juiz, eu quero recorrer, porque isso não é um recurso. Você quer dizer o quê? Juiz, eu quero que as minhas contrarrazões façam parte do processo, que seja juntada aos autos do processo. Por isso, você entra com a peça disjuntada e depois com as contrarrazões, tá? E o recurso, só sintetizando aqui, né? Esquematizando o que eu acabei de falar para vocês, o recurso a gente tem um prazo de interposição e um prazo de razões. Se o recurso já foi interposto, eu vou fazer peça disjuntada mais razões no prazo das razões. Então, por exemplo, se você chegou para você um caso no escritório, em que o seu cliente está respondendo um processo, foi condenado, o Ministério Público entrou com Ministério Público, não, desculpa. Foi condenado e o outro advogado dele entrou com a apelação, entrou só com a interposição da apelação, interpôs, não arrasou. Chegou o caso para você entrar com as razões. O que você vai fazer? Peça disjuntada mais razões no prazo de 8 dias, que é o prazo que o CPC dá para as razões da apelação. Se você não está sabendo os prazos, corre lá no vídeo anterior, né, na aula anterior, que a gente falou sobre os prazos penais, tá? Mas, enfim, então, se o recurso já foi interposto, você vai entrar com a peça disjuntada mais as razões no prazo que a lei determina para as razões. Agora, se o recurso não foi interposto, né, se o enunciado só fala ali que você foi intimado para o recurso, você vai entrar com a peça de interposição mais a peça de razões no prazo da interposição. Por exemplo, a apelação tem um prazo de interposição de 5 dias. Você vai entrar com a interposição mais razões no prazo de 5 dias. Mas isso a gente fala melhor na aula anterior, tá? Dá uma olhada lá que a gente trata dos prazos. Bom, há uma observação aqui, ó. Na prova, por uma questão de espaço, já que você só pode utilizar a quantidade de folhas que lhe são disponibilizadas, você não precisa fazer peça disjuntada ou de interposição em uma folha e razões na outra. Você pode optar por fazer tudo na mesma folha, só pular umas 2 linhas para ficar bem organizado. Eu fiz isso. Na prova que eu fiz da OAB, que eu passei, caiu um recurso sentido estrito. Lá no 31º exame, caiu um recurso sentido estrito. E aí eu só fiz isso, eu fiz a peça de interposição, pulei 2 linhas e comecei então eu usei minha própria dica. E comecei as razões, tá? Então fica aí a dica para vocês, para quem tem medo, né? Não sei, tem uma letra maior, tem medo de repente até de rasurar e acabar perdendo folha ali, eles não dão outra folha não adianta, é só aquela quantidade de folha ali mesmo. Então fica aí uma dica, né? Para não pular folha e economizar.
tá? E aí trouxe aqui para vocês o modelo de peça disjuntada. A gente tem primeiro o endereçamento, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da XXX, vara criminal da comarca D. Lembrando que se o enunciado trouxer para você o número da vara e que raramente traz, mas trouxer o número da vara e o nome da comarca, você vai colocar. Então, por exemplo, se falasse lá, primeira vara criminal da comarca D, Barra Mansa, Rio de Janeiro, você vai colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Se o enunciado não fala nada, coloca XXX ou reticências, aí fica a preferência de vocês, tá? Mas não inventar dados. Depois você começa a qualificação ali, o nome do seu cliente, né? Fulano, já devidamente qualificado, nos autos em epígrafe. Vem através do seu advogado, não se identificar, nunca se identificar, tá? Vem através do seu advogado, que é esta, subscreve com procuração anexa, requerer a juntada de contrarrazões de apelação. Pede a juntada com fulcro no artigo 600 do CPP, requer ainda que sejam recebidas, processadas e encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Estado tal. Local, data, advogado OAB, só isso, gente, só pedia juntada. Isso é uma peça de juntada bem simples. Modelo agora da peça de interposição. Cadê? Ah lá, peça de interposição. Também bem simples. Primeiro endereçamento, mesma coisa, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, vai endereçar para o juiz da causa, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da XXX, vara criminal da comarca D, XXX, fulano, já devidamente qualificado, nos autos em epígrafe, vem através do seu procurador, do seu advogado, que subscreve com procuração anexa, interpor, né? Porque a gente tem uma peça de interposição, então interpor. Recurso de apelação com fulcro no artigo 593, aí você vai indicar lá o inciso 1 do CPP. Requer ainda que seja recebido, processado o recurso com as razões anexas, porque você já está enviando as razões juntos, né? Se não tiver, é só não colocar isso. Mas na prova da OAB é sempre assim, né? Você já entra com a interposição junto com as razões, então razões anexas, e encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado XXX, que é o Tribunal de Justiça que vai ser competente para processar e julgar esse recurso. Local, data, advogado, OAB, só isso. Então, são duas peças muito simples, né? Juntada, interposição, mas não pode confundir. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre peça de juntada e interposição, que não venham mais a confundir, caso, né, vocês se confundiam antes. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo. E duas informações importantes para vocês. Aí eu vou deixar aqui na descrição os links dos meus cursos. Eu tenho cursos com aulas em tempo real, que estão com inscrições abertas, e também curso com aulas gravadas, tá? E meu Instagram, que é @landinletícia, que a gente também faz uma interação por lá, algo mais rápido, né? Tô sempre abrindo caixinhas de perguntas por lá e também respondendo direct. Então, fica aí para quem quiser me acompanhar por lá. E um beijo, até o próximo vídeo, que a gente já vem no próximo vídeo tratando das peças, né? A primeira peça vai ser relaxamento de prisão, então acompanhe.